Olá pessoal, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui do canal Dica Simples e hoje eu estou aqui no Parque Ribeirão Vermelho, aqui no bairro do Urbanova. Olha, um parque muito bacana, muito gostoso aqui esse ambiente. Você que ainda não conhece, vale a pena você visitar, trazer sua família. Um ambiente muito acolhedor, legal? Hoje especificamente está um dia nublado, está chovendo um pouquinho, mas ainda está gostoso, não tem muita gente aqui. Mas olha, vem conhecer o parque, legal? Parque Ribeirão Vermelho. E no vídeo de hoje eu conversei com a minha amiga psicóloga Michele Sampaio. Michele, um beijo para você, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. E nesse vídeo, nesse bate-papo, a gente conversou sobre ansiedade. Você é ansioso? Pois é, assiste esse vídeo que tem muito conteúdo de qualidade, muita informação que agrega valor. Legal? Então não perde não. Vamos lá, bora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Valcir e você está no canal Dica Simples. Mais um vídeo aqui do canal, dessa vez com uma convidada, a minha amiga Michele Sampaio. Olá, muito prazer. Legal. E nós vamos falar aqui sobre o tema ansiedade. Aliás, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que esse meu canal do YouTube seja assim, um instrumento de comunicação onde eu possa levar conteúdo de qualidade para você, né? Coisas que realmente agregam valor para a gente. Assim como eu convidei a Michele, né? Conversamos aqui antes nos bastidores, né? E, poxa, o tema ansiedade é bem, principalmente agora no começo do ano, né? Às vezes a pessoa aí prestou um vestibular, alguma coisa, nota do Enem, na verdade, fica com aquela ansiedade, mas até quando a ansiedade é uma coisa boa ou você precisa já se preocupar, procurar um profissional, não é isso? Então, convidei a Michele, muito obrigado por você ter aceito, a gente vai bater um bate-papo, legal? E se inscreva no canal, sabe que isso ajuda bastante. Bom, como sempre, eu vou pedir para que a Michele ela se apresente para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Michele. Sim. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Depois de muito tempo a gente conseguiu. Sim. Né? Então, meu nome é Michele, eu sou psicóloga, atendo na área clínica aqui em São José dos Campos e a minha abordagem, a minha especialização é em terapia cognitivo-comportamental e saúde mental. Legal, oh, quanta coisa, hein? Bacana, estamos aqui onde ela atende, lugar muito bacana, muito confortável. E eu começo perguntando, Michele, o que seria a ansiedade? Ou seja, agora é uma profissional falando, né? Muitas vezes você escuta as pessoas falarem, mas aqui é uma profissional falando. O que seria ansiedade, Michele? Sim, na verdade a ansiedade é uma coisa que vem sendo falado, né? Você entra nas redes sociais, enfim, é um assunto muito falado e que interessa muito as pessoas, inclusive, né? Mas é importante a gente saber que existe uma ansiedade normal, como você falou, e uma ansiedade que ela é patológica, né? A ansiedade normal, ela é necessária, inclusive, né? A gente precisa disso porque ela pode nos preparar até para um momento de perigo, de ameaça. Então, essa ansiedade, ela é necessária. Né? Mas hoje em dia, até por se falar muito sobre a ansiedade, o que começou a acontecer é que virou algo assim, a ansiedade como ela por si só algo ruim, né? E na verdade não é, na verdade ela é algo necessário. Então chegou a um ponto assim em que qualquer pequeno sinal de ansiedade, não posso sentir ansiedade, não é verdade. Se a gente for parar para pensar, vamos dar um exemplo aqui nosso. Então, se eu não tivesse ficado com o mínimo de ansiedade para essa entrevista, eu não teria me preparado para ela. Ah, legal. É a ansiedade boa, digamos assim. É a ansiedade boa, que eu preciso dela porque ela vai me colocar em ação. Interessante, nós precisamos dessa ansiedade, né? Exatamente, ela é necessária. Só que o que acontece? Quando essa ansiedade ela passa de um nível normal, e o que seria esse nível normal? Que é o que a gente considera a ansiedade patológica. Os sintomas, eles são exageradamente intensos, né? Além disso, tem a questão da periodicidade também, da frequência desses sintomas, tudo isso é levado em consideração. Além do fato de que é desproporcional a reação da pessoa em relação ao estímulo, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a síndrome do pânico, a pessoa tem um medo excessivo de sair de casa, ainda que durante a vida inteira dela ela tenha saído normalmente. Mas ela passa a ter um medo excessivo. Isso começou a trazer o quê?
interferência na vida dela, na vida profissional, no pessoal, enfim, ela não sai mais de casa, né? Então, a partir do momento que a gente percebe que houve essa interferência significativa na vida da pessoa, a gente já percebe que aumenta o nível de sofrimento dela, e aí a gente já pode considerar que é uma ansiedade excessiva e não mais uma ansiedade normal. Ah, entendi. Você comentou assim algumas de parte de comportamento, né? Já aproveitando, como que seria a manifestação dessa ansiedade excessiva? A parte comportamental é um dos componentes, na verdade, da manifestação da ansiedade. Porque a ansiedade ela vai se manifestar por sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas comportamentais e emocionais. Então, para a gente entender melhor, a gente pode pegar um exemplo, né? Uma pessoa que no trabalho, um chefe, por exemplo, ele tem que chamar a atenção de um funcionário. E aí ele logo começa a pensar. Aí entram os componentes cognitivos, né? Então, assim, ele já começa a pensar. Mas e se? O e se é característica da ansiedade, né? E se der errado? E se eu não conseguir me expressar direito? E se gerar um conflito? Como que eu vou sair desse conflito? Então é até interessante a gente perceber a questão do medo, porque o medo ele é central em todos os transtornos de ansiedade, né? A pessoa ela já começa a catastrofizar o futuro. Então, e se acontecer tal coisa? Como se eu dissesse, se acontecer tal coisa, eu não vou dar conta daquilo. Só põe um terror do futuro. Eu não vou dar conta daquilo, então assim, eu já começo a sofrer antecipadamente por aquilo. Então, o sofrimento antecipado é uma manifestação dessa ansiedade que não é boa. Posso dizer assim? Sim, podemos dizer que sim. Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa, ela tem que fazer algo, no caso, conversar com um funcionário na empresa, e ela já começa a pensar, e se não der certo? E se ele ficar bravo comigo? E se? Beleza. Aquilo automaticamente começa a gerar uma certa angústia nela, ela vai perceber alguns sintomas físicos, o coração acelerando, sudorese, ela vai perceber preocupação, pensamento acelerado e tudo mais. Manifestações do corpo, assim, manifestações biológicas. Sim, que são os sintomas físicos da ansiedade, né? Aí ela, enfim, vai trabalhar, chegou o dia, ela entra no carro e ela começa a perceber que ela tá impaciente, que ela tá xingando todo mundo no trânsito, né? Porque ela começa a ficar nervosa com aquilo, né? Então aí os sintomas emocionais e os sintomas comportamentais. Dentro dos transtornos de ansiedade, é muito interessante a gente levar em conta que algo muito comum é o comportamento de evitação. A pessoa ansiosa, ela tende a evitar tudo aquilo que pode trazer ansiedade para ela. Né? Se identificou? Sim. Você que está nos assistindo se identificou? Então. Vou evitar. Evitar, porque como eu acredito que eu não vou dar conta daquilo, a melhor coisa é eu evitar. Olha só. Só que conforme eu evito, vai se tornando cada vez pior. Porque cada vez mais eu vou acreditando que eu não sou capaz de lidar com aquilo, né? Então, assim, essa pessoa, por exemplo, ela vai trabalhar e aí ela chega no serviço e ela começa a evitar toda e qualquer oportunidade de encontrar o funcionário. O funcionário manda um e-mail para ela não responde, ela finge que ela não viu, porque dela não tem que entrar no assunto. Entendi. Então, ou seja, quando a gente fala dos prejuízos que vão vir com a ansiedade, é isso, né? Porque a pessoa ela se sente tão incapaz, tem os componentes cognitivos, aquilo que ela pensa a respeito do que pode acontecer, todos os sintomas físicos que surgem com essa preocupação e tal. Na junção de tudo isso, é muito difícil lidar com as coisas da vida, né? Entendi. Isso aí já responde a nossa próxima pergunta, né? Que seria quando que isso começa a atrapalhar, né? Ou seja, como você falou, a pessoa já começa a evitar as coisas, já achar que não é capaz, Sim. não é verdade? E isso já é um sinal para a pessoa procurar uma ajuda profissional, Michele? Sim, com certeza. O que acontece é que, na verdade, a intensidade desses sintomas eles diferem tanto de pessoa para pessoa, quanto de situação para situação. Okay. Então, às vezes, a pessoa ela vai lidando com aquilo.
Ela vai lidando e ela não procura ajuda. Sem contar também a questão, muitas vezes, que acontece do preconceito. Né? Isso é verdade. Aí vou ter que procurar um psiquiatra, vou ter que procurar um psicólogo, não, eu consigo lidar com isso e tal. Só que a pessoa, como que ela vai lidando? Com estratégias. Quais são elas? Eu vou evitar, eu não vou mais. Então eu tô conseguindo lidar com a situação. Tá tudo sob controle, mas ela não percebe que ela deixou de sair com os amigos, que os familiares chamam para sair, ela não quer e tudo mais. Né? Então, o que a gente precisa perceber? Qual é a intensidade desses sintomas? Qual é a frequência desses sintomas? Quais são os prejuízos que estão trazendo? E qual que é o sofrimento que está trazendo para a pessoa? Né? Tudo isso precisa ser levado em conta, mas a partir do momento que você vê que está sendo excessivo, os sintomas e tudo mais, o sofrimento, procurar ajuda. Ah, legal. Importante aí o que ela falou, né? Às vezes a pessoa não percebe e já está atrapalhando, né? A pessoa, é importante ele ter o seu tempo ali, fazer a sua meditação ou a sua oração, sei o que for, né? E perceber, peraí, não tá legal, né? Vou procurar e acabar com esse preconceito que, poxa, eu vou no psicólogo? Psicólogo é coisa de louco, né? Tem então, isso aí, né, gente? Não é verdade? Mas que legal, bacana. E vamos supor, Michele, a pessoa já identificou, peraí, não tá legal, eu vou precisar de ajuda mesmo. Como que é feito o tratamento ou a terapia? Não sei se posso dizer assim. Como que é feito com o profissional? O tratamento em geral é feito com a união do medicamento e da psicoterapia, né? Mas o que acontece dentro da terapia, na verdade, que eu posso falar que é o que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? A gente entende que é a forma como a gente pensa que faz com que a gente, de fato, se sinta mal, desconfortável, ansioso. Ou quando eu digo a forma como a gente pensa, eu estou falando a forma como eu avalio a situação, né? Isso automaticamente vai influenciar na forma como eu me sinto e vai influenciar na forma como eu me comporto, né? Então, por exemplo, a gente está dando bastante o exemplo aqui do transtorno de pânico, né? A partir do momento que eu começo a sentir coração acelerar, falta de ar e todos aqueles sintomas, qual que é a primeira coisa que passa na minha cabeça? Eu vou morrer, né? Eu tô com alguma coisa, eu não vou dar conta disso daqui, eu perdi o controle, né? Então, e aí você entra num ciclo. Por quê? Porque a partir do momento que eu penso que eu perdi o controle e que eu vou morrer, qual que é a tendência? Que eu me sinta como? Desesperada. E quando eu me desespero, como que o meu corpo responde? O coração acelera mais, as mãos suam mais, não é? Então, a gente acaba entrando num ciclo. A gente percebe que o quê? A partir do momento que eu trabalho, a forma como eu avalio aquilo que está acontecendo comigo, eu consigo ter uma melhora nos sintomas, tanto físicos quanto emocionais e comportamentais. Porque eu vou aprender dentro da terapia como que eu vou lidar com isso. Como que eu devo me comportar nesse momento de ansiedade. Tanto no momento de crise, enfim, mas em geral com os nossos pensamentos que muitas vezes a gente percebe que a gente chama de pensamentos distorcidos, né? A gente não avalia necessariamente como a situação é realmente, na realidade. A gente avalia dentro das nossas próprias crenças, da nossa forma de ver o mundo. E, em geral, a gente pode catastrofizar várias coisas, já imaginar a pior situação. E aí é o prato cheio para a gente ativar os nossos medos e a nossa ansiedade. Né? Entendi. Você falando, eu lembrei de uma máxima que diz assim, basta um pensamento, não é? E como você falou, o pensamento vai gerar uma ação, essa ação vai influenciar ali no nosso corpo, não é verdade? Exatamente. Bacana. Isso que você falou seria um tratamento sem medicamentos? É isso a sua especialidade? Seria isso? Sim, a minha especialidade é a psicoterapia. Ah, entendi. Foi até uma pergunta de uma pessoa, né? Você queria saber se existem tratamentos para controlar a ansiedade, mas tratamentos assim que não utilizassem medicamentos, né? Não alotrópicos, é isso que fala mesmo? Não alotrópicos, sim, não né? farmacológicos, né? Então, o que acontece é que, se tratando de transtornos psicológicos, a gente faz o tratamento com a medicação e com a psicoterapia. O que existem? Existem alguns meios, alguns métodos que podem colaborar, mas que não substituem, né? Então, a gente entra aí, por exemplo, o ansioso, ele tende a viver muito no futuro, né? Sempre muito preocupado lá na frente, e o que está aqui agora acontecendo não é vivido.
Então, tudo aquilo que traz a pessoa para o presente, em que ela pode tomar consciência daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está pensando, do que está acontecendo, a partir do momento que ela consegue vivenciar isso, a gente percebe melhora nos sintomas também. Então, a própria meditação que você falou, a meditação, a oração, a acupuntura também entra aí, né, que tem aí os benefícios na questão do estresse e tudo mais. Então, são alguns meios, mas que não substituem. Ah, entendi. Então, vai ter... Cada caso é um caso, né, Michele? Vai ter casos que realmente a pessoa tem que tomar uma medicação dependendo do nível aí, na verdade? Ah, legal, bacana. Até, por exemplo, você falou da ansiedade, né, da pessoa que é muito ansioso no futuro. Eu sou ansioso, me identifiquei aqui com o que ela falou. Você tem alguma dica para aquela pessoa que é ansiosa, uma dica rápida ali? Somente aquelas pessoas que... vou pegar um exemplo real aqui. Alguém que está esperando uma resposta de um emprego ou fez um teste, tá ali esperando se passou ou não passou. Você tem uma dica que você possa dar para esses ansiosos aí? Sim. Geralmente, o que mais incomoda uma pessoa ansiosa são os sintomas físicos, né? A pessoa fica agitada, a pessoa não consegue... Taquicardia, né? Então, assim, o que a gente ensina principalmente a questão da respiração, da pessoa conseguir parar, respirar, sentir a respiração dela, né? Às vezes é uma questão de você parar, fazer 3 respirações mais longas, né? Então você vai respirar o mais profundamente que você puder. Você vai segurar o ar durante uns 3 segundos e vai soltar o ar o máximo que você puder. E você vai sentir o seu corpo mais relaxado. Só isso, é lógico que assim, é uma junção de coisas, não é questão de milagre, né? Sou muito ansiosa e eu respiro fundo, tudo passou. Não, porque tá aí os pensamentos acelerados e tudo mais, a gente precisa prestar atenção também nos nossos pensamentos, né? Que pensamento é esse que tá gerando a minha ansiedade? É verdade. Né? Se for ver, às vezes a gente tá lá pensando, você deu o exemplo, tô esperando uma resposta. Eu tô ansioso porque eu tô esperando uma resposta. Não, eu não tô ansioso só por causa disso. Eu tô ansioso porque eu tô pensando que, e se a resposta for não? Olha só, hein? A gente falou no começo, né? Não é? Então, assim, a gente percebe que, o que eu preciso trabalhar? Essa é a minha ideia de que vai ser terrível se não der certo esse emprego, né? Então, quando eu consigo perceber que o que tá gerando a minha ansiedade é essa minha preocupação do e se eu não conseguir, eu consigo agir, eu consigo falar, de fato, e se eu não conseguir, o que eu vou fazer? Isso, então tá bom. Então agora eu posso ficar tranquila. Já deu aquela aliviada. Eu já sei, eu já não tô mais sentindo que as coisas estão fora do meu controle totalmente. O problema é que a gente pensa que tudo está fora do nosso controle. E se não der certo? E se realmente eu não conseguir? E se eu não tiver ido bem nessa entrevista? Aí pronto, aí todos os sintomas vão aparecer, a ansiedade vem. Legal. Como diz Rick Chester, não sei se você conhece Rick Chester, pegou essa visão? Da respiração, hein? Então, só para ajudar a recapitular aqui para quem está assistindo, então uma coisa rápida ali da respiração, porque eu gostei dessa dica, você inspira, segura o ar por alguns instantes e solta lentamente. Legal, hein? Aí, que dica para você, hein? Gostei. Ô, Michele, para a gente finalizar, a gente comentou um pouquinho da síndrome do pânico, né? Existe alguma correlação entre ansiedade e síndrome do pânico? Já comentamos aqui que a síndrome do pânico já é algo, já está no além ali, já é algo mais preocupante. E você falasse um pouquinho mais a respeito desses dois, ansiedade e síndrome do pânico. Sim. Na verdade são duas coisas totalmente relacionadas, porque o transtorno de pânico, ele está dentro da classificação dos transtornos ansiosos, dos transtornos de ansiedade, né? Que entra aí também as fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, né? Todas essas fobias, esses transtornos, eles são classificados como transtornos de ansiedade, e entre eles o transtorno de pânico, né? Então, assim, o ataque de pânico em si, ele já é uma manifestação de uma ansiedade, de um medo excessivo, que ele pode ocorrer não só nos transtornos de ansiedade, não só no transtorno de pânico, né? Mas, assim, em geral, outros transtornos, na própria depressão, pode surgir no transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, pode vir a acontecer um ataque de pânico. Essa manifestação do medo excessivo, da ansiedade excessiva.
Agora, quando começar a acontecer com frequência esses ataques de pânico, aí já entra dentro de um transtorno de pânico. Aí ele já é tratado como transtorno de pânico, né? Existem ataques de pânico muito frequentes é um transtorno já. Sim, né? Não é um único critério diagnóstico, né? Entra também a questão da preocupação da pessoa em vir a ocorrer novamente. Então, ela teve uma vez, aconteceu outra vez, aí ela passa todo o outro período preocupada se ela vai ter de novo e tudo mais. Então, assim, entram outros critérios, né? Mas o principal é essa questão da frequência. Então, se atentar aí, né? Se a pessoa começar a ter esses ataques assim, muito frequentes já... E é muito comum, a partir do momento que a pessoa tem a primeira vez, ela passar a ter muito medo de ter uma segunda, enfim. Né? Olha só, hein? Mais uma dica para você, hein? Atenção. Essa última dica foi até uma pergunta de um grande amigo que sofria com esse ataque. Graças a Deus, acho que 95% está curado. E, bom, Michele, quero agradecer a você por ter doado o seu tempo, né? Doado o seu tempo para responder essas questões sobre ansiedade. Agradecer as pessoas que me ajudaram também. Eu fiz algumas perguntas em grupos de WhatsApp que eu participo sobre o que você perguntaria para uma psicóloga sobre o tema ansiedade. Algumas pessoas prontamente me responderam. Eu agradeço de coração aquelas pessoas que me ajudaram. Não sei se eu peguei todas as questões, até por tempo, né? São muitas, né? São muitas, então eu tive que selecionar algumas, mas muito obrigado você que me ajudou. Mais uma vez, muito obrigado, Michele, né? Olha, bate-papo bacana. E aí, você, gostou? Gostou desse bate-papo? Olha, presta atenção, hein? Quanta dica que ela deu aqui, legal? Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente, bacana? A gente continuar com esse projeto aqui de levar informações de qualidade, informações que agregam valor, legal? Mas antes, como sempre, eu vou perguntar para a Michele se ela tem alguma frase impactante, a frase que ela leva consigo, e se ela pode compartilhar essa frase com a gente. Tem uma frase aí, Michele? Acredito que uma frase assim eu não tenha, mas talvez eu tenha uma mensagem a respeito dessa questão da ansiedade em si, né? Quando você me falou sobre esse tema, eu perguntei para algumas pessoas também. E sempre tem algo, né? Hoje em dia a gente estava conversando até aqui antes que hoje em dia as pessoas estão ansiosas, né? Em geral, é uma sociedade ansiosa, né? Então eu acho que a principal parte assim dentro da terapia, antes de qualquer coisa, é a gente entender o que está acontecendo, né? Então procure entender o que está acontecendo, não fique achando que você é a única pessoa no mundo que passa por isso, que você deveria ter vergonha de ser ansiosa demais, de ter crises de ansiedade ou algo do tipo, né? Procure ajuda, né? Eu também me coloco à disposição, depois vão estar os meus contatos aí e tudo mais. Qualquer dúvida pra gente esclarecer, enfim, estou à disposição. Legal, bacana. Muito obrigado. Como ela falou, eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos dela, os contatos das redes sociais. Se você se identificou com alguma coisa do que a gente falou, quiser conversar mais com ela, vai estar os contatos dela, fica à vontade. Uma excelente profissional, uma ótima pessoa. Gostei do bate-papo? Olha, espero que você tenha gostado. Fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau! Tchau!